boa noite, meus irmãos. Que é isso? Pode ser melhor. Boa noite. Como é bom nós estarmos juntos em mais um Adorando em Casa. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Eu queria te lembrar a nossa declaração de propósito. Nós existimos para amar a Deus, para acolher as pessoas e servir a nossa cidade. Esse é o motivo pelo qual nós estamos focados, é esse o trilho que nós estamos seguindo. Eu queria te convidar nessa noite a fazer dessa noite uma noite de adoração ao nome do Senhor. Queria te convidar também a tirar uma foto com a sua família, com um papagaio, com um periquito, com um cachorro, com um gato, com quem você quiser. Talvez uma foto da sua televisão, uma filmagem de um pedaço do louvor, da mensagem, enfim, alguma coisa que você pudesse nos marcar no nosso Instagram, que é @IBCPalmeiras. Isso enche o nosso coração de alegria, porque é uma forma de nós sabermos quem está conectado, quem está nos acompanhando, e isso é muito bom. Por isso, nessa noite, faça da sua casa aí um lugar, um ambiente onde Deus pode ser adorado e glorificado. Vamos juntos adorar ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor. E eu te convido a cantar: Poderoso Deus, maravilhoso Deus, o nosso Deus sempre perto está. Eu te convido a se levantar agora e cantar e louvar, adorar com essa música. Bem animado, bem bonito. Vamos adorar o nosso Deus. Poderoso, sempre perto está. É Ele, é o nosso Deus. Ele é poderoso, poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Um momento muito importante do nosso Adorando em Casa são as nossas comunicações. Os irmãos sabem que nós ainda não estamos nos reunindo presencialmente, tenho conversado semanalmente aqui com os irmãos sobre isso. Estamos ansiosos para que esse tempo aconteça, mas nós estamos entendendo que ainda está um pouco cedo e a gente vai atualizando os irmãos sobre o nosso retorno das nossas atividades presenciais. Mas embora nós não estejamos nos reunindo presencialmente, a nossa igreja está acontecendo a todo vapor, porque nós já entendemos que nós somos muito mais do que um templo e o Espírito Santo de Deus está soprando em toda parte, em todo lugar, e que cada crente é um ministro do Evangelho. Por isso, todos os dias, 8h30 às 20h30, nós estamos orando uns pelos outros, cada um na sua casa, mas juntos, conectados, clamando a Deus uns pelos outros. Se você não está participando desse momento, eu gostaria de te convidar a participar conosco. Nós estamos tendo lives também durante a semana. Nós temos uma live na quarta-feira, às 21h, no @IBCPalmeiras, o nosso Instagram, onde o pastor Serginho tem convidado amigos e tem sido um tempo muito bom, de muito crescimento. Se você não está participando ainda, você está perdendo, viu? E toda sexta-feira, 20h, é a nossa célula online. É o tempo que nós reunimos todas as células da igreja numa live muito especial e tem sido um tempo espetacular de muito crescimento. Participe conosco. Todo domingo nós temos 2 encontros. 17h, Escola Bíblica Online, também no @IBCPalmeiras, no nosso Instagram. Nós estamos estudando sobre a sociedade mais bem-sucedida da Terra, às 17h, e está sendo, irmãos, um tempo de muito aprendizado e de muito crescimento. Se você ainda não está participando, eu gostaria de te convidar a participar conosco. Eu tenho certeza que você vai crescer muito, você vai aprender muito. E às 19h aqui no YouTube é o nosso Adorando em Casa. É esse tempo gostoso que a gente passa de celebração, de culto, de estar junto, de estar conectado, nosso coração conectado, no domingo às 19h, aí no nosso canal do YouTube, né, que é IBC Palmeiras. Então fique ligado, porque a nossa igreja está funcionando com muitas atividades, sendo solidária, abençoando, e você é convidado a participar conosco. Um tempo muito feliz da nossa celebração é o nosso tempo de generosidade. Você sabe que tem algumas igrejas aí que esse tempo é quase um momento fúnebre, né? Parece que o pessoal está indo para o abate. Mas aqui na IBCP não, o momento de generosidade é um momento de muita alegria, porque nós somos cercados de gratidão. Nós entendemos que ser generoso é graça de Deus. O Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz assim: a quem dê generosamente ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós entendemos que esse momento de sermos generosos é um momento de darmos alívio às pessoas que estão à nossa volta. Eu queria, meu irmão, te convidar a ser generoso. As nossas entradas, claro, elas tiveram uma caída diante desse momento que nós estamos vivendo e nós tivemos que readequar algumas contas. Mas, por exemplo, nós decidimos não cortar as ofertas missionárias que nós enviamos. Nós entendemos que isso deve ser uma prioridade da nossa comunidade. Então, eu queria contar com você, mesmo diante desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Convidar você a se responsabilizar pela nossa comunidade e ser generoso. Aqui em cima você encontra
os dados, né? Aqui ao meu lado você encontra os dados da nossa conta, a agência, a conta, o nosso banco. E se você puder nos enviar o comprovante para que nós possamos identificar, é contato@ibcpalmeiras.com.br. Seja generoso, abençoe as pessoas que estão à sua volta, não retenha aquilo que Deus tem colocado em suas mãos e abençoe o máximo que você puder. Esse é o nosso tempo de oração no Adorando em Casa. Nessa noite nós vamos cantar uma canção que diz: ó Senhor, de Ti eu preciso, mais e mais eu preciso. Esta é uma oração muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Meu irmão, não perca a sua esperança. Use esse tempo para se aproximar mais ainda de Deus. Use esse tempo para dizer: Senhor, de Ti eu preciso. A minha família precisa do Senhor. Meus filhos precisam do Senhor. A minha esposa, o meu cônjuge precisa do Senhor. A minha casa precisa do Senhor. Irmãos, nós não podemos perder a esperança no Deus a quem nós servimos. Não se acostume com as circunstâncias, mas peça ao Senhor ajuda, sabedoria para lidar com tudo isso. Queria te convidar a orar nesse momento, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, onde quer que você esteja agora, para que juntos nós possamos falar com o Senhor. Senhor, esta é a nossa oração desta noite. Do Senhor nós precisamos. Ó Senhor, de Ti eu preciso. Nós não conseguimos, ó Deus, dar nenhum passo sequer sem a Tua presença, sem a vida do Senhor em nós. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nessa noite encha o nosso coração de esperança. Que esta oração, ó Deus, reverbere em nosso coração todos os dias, que nós não nos esqueçamos que do Senhor nós precisamos. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa esperança. Que o nosso coração não se esqueça disso. Cuida, Senhor, de cada um dos meus irmãos da IBCP, onde quer que eles estejam nesse momento. Os outros irmãos que não são de nossa comunidade também têm nos acompanhado nesse tempo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor possa cuidar de cada um, da sua família. Cuida, Deus, das crianças de nossa igreja, dos seus pais, dos idosos, da juventude, homens, mulheres, todo mundo, Senhor. Que a boa mão do Senhor continue a nos conduzir e que o nosso coração a cada dia mais se encha de esperança para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Te pedimos assim, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Se forte estou ou fraco sou, incerto em meus pensamentos, há algo que não vai falhar, é mais que o ar para o meu respirar. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Jesus levou, não há mais.
ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu favor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Boa noite, a gente está aqui para mais um momento de adorando em casa. Agora é o momento onde a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Então eu queria pedir para você se aquietar aí no seu lugar, no seu sofá, no seu celular, no seu notebook, onde você estiver. E eu queria que você estivesse preparado para ouvir aquilo que Deus tem falado ao meu coração e Ele tem também para dizer ao seu. Quando eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, eu era muito ligado com meu pai, era muito apegado com meu pai. E a gente foi a uma festa de um amigo do trabalho dele, chamava Omar. E todos os amigos do trabalho dele estavam lá. E aquele monte de meninos, filhos dos amigos, todos mais ou menos da mesma idade. E aí, em determinado momento, lá no meio da festa, meu pai começou a falar com eles e todo mundo voltou a atenção para o meu pai. E no meio dessa conversa lá, o meu pai me chamou. Meu pai me chamava de Jereco. Eu falei, Jereco, vem aqui. Aí ele foi e me botou do lado dele, assim. E eu fiquei do lado dele. E aí ele foi e começou a falar, olha, esse aqui é o Jereco. Esse é o meu filho. Eu tenho muito orgulho dele. E ele começou a listar um monte de qualidades, um monte de coisa que ele gostava em mim. Em outras palavras, ele fez um elogio público
com pessoas que eu sabia que eram importantes para ele e de certa forma acabam sendo importantes para mim também, porque se é amigo do meu pai, de alguma forma eu sei que é importante. E aquela situação me deixou assim assustado e ao mesmo tempo talvez tenha sido o dia que eu me senti mais amado na minha vida até então. Passar por aquela situação e ver o quanto meu pai me amava e mais do que isso, o quanto ele externou isso para pessoas que eram importantes para ele, me fez me sentir assim absolutamente amado. Eu me senti completamente amado. E eu estou contando essa história porque hoje a gente vai falar sobre uma história de uma mulher que também se sentiu muito amada, uma mulher que se sentiu absolutamente amada. É uma mulher que a gente não conhece, não sabe nem o nome dela, mas ela está num trecho muito importante da Bíblia e ela é um personagem muito famoso da Bíblia, mas a gente não sabe nem o nome dela. É um texto que está no Evangelho de Lucas, dos versos 36 ao 47. Ele é meio longo, mas eu vou ler aqui com você. Diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais foi perdoada a dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aí você vê o cenário. Simão, o fariseu, olha de cima. Ela olha de baixo para cima. Ele de cima para baixo, ela de baixo para cima. Ele é o líder da igreja e ela é a prostituta. Ele ganha a vida ensinando os padrões morais e de bom costume. E ela vive a vida quebrando esses padrões de moral e de bom costume. Ele é o anfitrião e ela é a penetra. Se eu perguntasse aos habitantes de Cafarnaum, que é onde acontece essa cena, assim, né? Qual desses dois merece o amor de Deus? Eu tenho certeza que 100% da população de Cafarnaum diria: Simão. Mas Jesus escolheu a mulher. Jesus escolheu a prostituta. Por quê? Por que você acha que Jesus escolheu a prostituta, a mulher de vida fácil, ao invés de escolher o líder da igreja, o padrão, o homem padrão de moral e bons costumes? Por alguns motivos. Primeiro, Simão convidou Jesus para sua casa, fez um convite, mas ele foi tratado como uma pessoa indesejada, sem a cortesia que os anfitriões geralmente dão aos convidados. Naquela época era muito comum que as pessoas fizessem toda essa cerimônia de lavar os pés, a terra era suja, as pessoas andavam de sandálias, você já deve saber disso. Então, é por isso que era oferecido lavar os pés para entrar na casa, o beijo, o óleo, tudo isso eram sinais de que a pessoa era muito bem-vinda naquele lugar.
Mas Simão não fez nada disso com Jesus. Então, aparentemente, Simão convidou Jesus, mas Jesus não era bem-vindo naquele lugar. E a mulher fez tudo o que Simão não tinha feito. Tudo o que Simão deveria ter feito, a mulher fez. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe qual que é a reputação dela, qual que é a fama dela. Pecadora. Na tradição, pecadora era um eufemismo para prostituta. Literalmente. Aquela mulher vendia o próprio corpo. Aquela mulher dava o próprio corpo em troca de dinheiro. E ela entra como penetra nessa festa, ela entra na casa de Simão e demonstra um gesto profundo de amor. Na verdade, nós esperaríamos que Simão demonstrasse esse amor, mas não é ele que demonstra, é a prostituta que demonstra. Mas ele não é o reverendo, ele não é o líder da igreja, o estudante das escrituras, ele não é o cara que manja tudo da Bíblia. Mas o amor de Simão é controlado, é contido, é circunscrito. Mas o amor dela, pelo contrário, é extravagante. É um amor que se dá, é um amor que se doa, é um amor que se entrega sem preocupar com o que os outros vão dizer. Agora, por que você acha que tem essa diferença entre os dois? Você acha que é treinamento? Você acha que é berço? Você acha que é educação? Você acha que é dinheiro? Por que os dois têm tanta diferença? O Simão é o do amor contido e a mulher é do amor extravagante. Onde foi na história de vida deles que surgiu essa diferença? Dinheiro, educação, treinamento, berço? Onde que foi? Não, eu tenho a impressão que não tem nada disso. Simão deixa a mulher comendo poeira em todos esses quesitos aí. Educação, dinheiro, berço. Simão é muito melhor do que a mulher nisso tudo. Mas então, o que a mulher descobriu nessa história toda que faz ela agir dessa forma que Simão não descobriu? O que a mulher sabe? Ou o que a mulher tem que Simão não sabe, que Simão não tem? Qual é a característica ou qual é a informação que a mulher tem e que acaba sendo muito maior e que acaba sobrepujando tudo o que Simão tem? É simples. É o amor de Deus. A gente não sabe quando ela recebeu esse amor na história dela. A gente não sabe quando foi que ela teve um contato com Jesus ou com o próprio Deus e que ela tenha se sentido amada. Esse é um capítulo da vida dela que a gente não conhece. A gente não conhece, mas a gente sabe de uma coisa, ela estava absolutamente sedenta. E ela estava sedenta por causa da culpa, sedenta por causa do arrependimento, sedenta pela culpa de todas as vezes em que ela teve que se deitar com um homem e entregar o seu corpo para que aquele homem satisfizesse os desejos dele com ela e recebesse dinheiro em troca. Ela estava arrependida, ela estava com culpa e ela estava sedenta por perdão. E ela estava sedenta por esse amor. E quando Jesus estende o cálice da graça, ela pega e bebe, toma e derrama e toma de forma extravagante. Deixa escorrer a misericórdia por ela toda. Simão, por sua vez, nem sabia que estava com sede, porque ele achava que não precisava ser perdoado por nada. Porque ele já era muito bom, ele era o padrão. Eu não preciso ser perdoado, eu não preciso da misericórdia de Deus, eu não preciso da graça de Deus, eu não preciso. Eu sou Simão, eu sou o líder da igreja. Em outras palavras, ele nem sabia que ele estava com sede. Ele nem tinha ideia que ele estava com sede. Enquanto isso, a mulher estava completamente sedenta da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas como Simão, elas não precisam da graça, elas discutem sobre a graça. Elas formam grupos de WhatsApp, elas formam grupos de discussão e elas discutem a graça. Vamos conversar sobre a graça. Eu acho que a graça é assim, eu acho que é assim. As pessoas como Simão não pedem misericórdia, elas debatem a misericórdia. Vamos conversar sobre a misericórdia. Não é que Simão não pudesse ser perdoado, a questão é que Simão simplesmente nunca tinha pedido perdão. A questão é que Simão não tinha nem ideia que deveria pedir perdão, porque para ele não havia erro nele, não havia nada que o transformasse em uma pessoa que necessitasse de um pedido de perdão.
E, enquanto isso, ela se entrega. Ela se derrama aos pés de Jesus e tem muito amor para dar. Ele não tem nada para oferecer. E ela tem muito amor para dar. E sabe como é que a gente pode explicar isso? Lá no verso 47. O verso 47 diz assim: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vou repetir. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Em outras palavras, eu não posso dar nada que eu não tenha recebido antes. Eu não posso dar amor se antes eu não tiver tido preenchido por amor, se eu não estiver cheio de amor. Entende? Um copo, ele não pode transbordar se ele já não estiver cheio. Se eu colocar uma gota de água aqui, esse copo não vai transbordar, mas se ele estiver na boca e eu colocar uma água, ele transborda. Eu preciso estar cheio de amor para poder, aí sim, entregar amor. Mas o problema é o seguinte, é que a gente vai se esforçando a dar amor meio que na marra, sabe assim? A gente vai na marra. O meu marido precisa de perdão, tá bom, vou perdoar esse traste, eu tenho que ser agradável com aquela pessoa, tá bom, eu vou amar, o pastor falou que eu tenho que amar, então eu vou na marra. No fim das contas, eu percebo que isso é meio que uma culpa de nós, pregadores, porque a gente ensina as pessoas que elas devem amar, mas a gente não ensina o primeiro passo. A gente não ensina o passo que vem antes. Será que não está faltando alguma coisa antes? Será que não tem um primeiro passo que seja antes de ir em direção ao próximo, que seja em direção a Deus? Será que antes de eu dar um passo horizontal, eu não preciso dar um passo vertical? Quando a gente começa pelo lugar errado, a gente pode até ser bem sucedido. Pode ser igual Simão, super bem sucedido, mas só por um tempo. Por pouco tempo. A gente pode até ser como Simão, abrir a porta para Jesus, deixar Jesus entrar, comer com a gente. A gente pode fazer isso tudo. Mas o nosso relacionamento com as pessoas tem que ser muito mais do que um gesto social. Absolutamente, muito mais do que um gesto social. Os nossos cônjuges, seu marido, seu esposo, ele precisa ter os pés lavados. Você tem lavado os pés dele? Não no sentido literal, mas você tem cuidado dele, de verdade, e não na marra. Alguns dos nossos amigos precisam das nossas lágrimas. Você tem oferecido o seu ombro, você tem ido até os seus amigos para chorar com eles. Os nossos filhos precisam ser cobertos com o óleo do nosso amor. Você tem feito isso pelos seus filhos? Mas esse é o ponto. Se antes a gente não tiver recebido, se antes a gente não tiver recebido esse amor, se antes a gente não tiver cheio, mas tiver igual esse copo, só meio cheio, como que você vai transbordar? Como que você vai dar se você não tem? Sabe, como eu disse, eu realmente acho que nós pregadores somos um dos principais culpados a fazer com que a igreja pule esse primeiro passo, né? A gente fala, ama uns aos outros, a gente fala, né? Perdoem uns aos outros, sejam pacientes, sejam bondosos, sejam pessoas boas, mas instruir as pessoas a amar sem falar que elas são amadas é a mesma coisa que pedir para fazer um cheque sem fundo, sabe? Deus já havia depositado na nossa conta amor sem medida. Se eu deixo Ele encher a minha conta com esse amor, eu posso emitir cheques tranquilamente, que eu tenho fundo. Mas se eu não permito que Deus me encha com o amor dele, todo cheque que eu emitir vai ser sem fundo, todo cheque de amor. Todas as vezes que eu tentar amar alguém, vai ser só um gesto social, tipo Simão. Vai ser só coisa para inglês ver. Mas no fundo, vai ser desse jeito que eu falei. Eu tenho que amar fulano. Meu Deus do céu, tá bom, eu vou amar Deus. Sabe? Eu queria pedir para você olhar ao seu redor e ver o cuidado de Deus pela sua vida. Perceba o tanto que Ele te ama e perceba o tanto que Ele quer que você saiba que Ele te ama. Sabe? Como é que eu posso ser bom com as pessoas que me prometem uma coisa e não cumprem?
Como é que eu posso ser bom com as pessoas que são insensíveis comigo? Como é que eu posso ser bom com as pessoas que mentem para mim? Como é que eu posso ser bom com pessoas que roubam? Como é que eu posso ser bom com... Como? Como que eu posso? Não faz sentido, porque essas pessoas são odiáveis, são detestáveis. Como é que eu vou fazer isso? A gente até deseja isso, a gente até quer fazer isso, porque ensinam a gente a fazer isso. A gente realmente, não é que a gente não queira, a gente quer, mas na hora do vamos ver, trava, não vai. Talvez seja porque a gente esteja vazio. E o segredo é, como é que eu faço? Sendo amado. Receba primeiro o amor de Deus. Compreenda o amor de Deus por você e depois você ama. Eu aprendi uma dinâmica com o capítulo de Coríntios que fala sobre o amor. A dinâmica é a seguinte, eu vou ler o texto e depois eu vou te ensinar como é que é a dinâmica. Coríntios 13, versos 4 a 7 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A dinâmica é a seguinte: troca a palavra amor pelo seu nome. E aí você relê o texto. Aí eu fui fazer isso. O Geraldo é paciente, o Geraldo é bondoso, o Geraldo não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o Geraldo não maltrata, o Geraldo não procura seus interesses. Aqui eu parei. E falei, não, peraí, eu não sou isso aqui não, isso é papo furado. É mentira. Esse texto tem um padrão muito alto, eu não consigo alcançar. Se eu substituir amor aqui pelo meu nome, não faz sentido. Esse texto simplesmente não faz sentido. A questão é que ninguém consegue. Ninguém consegue. Absolutamente ninguém. Quer dizer, ninguém, a não ser um, Cristo. Jesus consegue. Então, essa passagem, na verdade, não descreve o amor infinito de Deus. Na verdade, esse texto está falando sobre o amor de Deus. Então, na verdade, se a gente trocar a palavra Jesus por amor, aí a coisa faz sentido. Olha só, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não inveja, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí a passagem faz sentido. Então, que esses versículos, quando você lê eles, ao invés de lembrar a gente de um amor que a gente não consegue reproduzir e provavelmente a gente nunca vai reproduzir, que esses textos, que essas palavras, que esse trecho te faça de lembrar de um amor que nós não podemos resistir, o amor de Deus. Entende a diferença? Ao invés de você ler esse texto e tomar ele como um padrão daquilo que você deve fazer, que ele seja o padrão daquilo que Deus deseja dar a você, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele deseja encher o seu coração. Ele é o padrão, não eu. Eu sou falho e eu sempre vou falhar. Mas Ele é infalível, sabe? E alguns de nós têm histórias semelhantes àquela pecadora. Alguns de nós já passaram a vida sedentos, procurando a graça e procurando o amor de Deus. E a gente está sedento por esse tipo de amor, sedento por esse tipo de amor perfeito, esse amor que nos encha. Talvez você já se pegou rastejando como ela, sabe? Procurando alguém que te ama. Talvez a sua história se resuma de fracasso atrás de fracasso, sabe? Mas eu queria que você soubesse que Deus faz questão que você saiba o tamanho do amor que Ele tem por você. E eu vou te provar isso. Eu não sei se você sabe, mas tem uma tradição judaica chamada Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah é uma
uma das festas principais dentro da sociedade judaica, dentro da família judaica. O Bar Mitzvah é como se fosse a festa de 15 anos que nós temos hoje para as meninas, mas ela é uma festa dada para os meninos. Entre 12 e 14 anos, 13 e 14 anos, o pai fazia uma festa chamada Bar Mitzvah, onde ele convidava toda a sociedade, né, os familiares, os vizinhos, as pessoas ao redor, chamava o filho, que estava completando 13, 14 anos, e fazia esse movimento chamado de Bar Mitzvah. E, em resumo, o que era o Bar Mitzvah? O Bar Mitzvah era um momento em que o pai pegava o filho, colocava no centro de uma roda de pessoas e dizia: esse é o meu filho, eu tenho muito orgulho dele. E o pai geralmente lista uma lista de qualidades do filho e fala: agora ele é um homem, e agora eu dou as chaves da casa para ele, porque o meu filho agora é um homem. Eu te contei a história no início, o meu pai, sem querer, ele fez uma festa de Bar Mitzvah para mim. E eu te contei que eu me senti absolutamente amado. E essa festa, esse Bar Mitzvah feito para os meninos, também provocava esse sentimento nos meninos, porque isso dava confiança para eles. Porque os meninos olhavam e falavam: pô, meu pai falou isso na frente de todo mundo, então é porque eu sou um homem de verdade, então eu vou agir como um homem de verdade. E era exatamente por isso que era tão importante o Bar Mitzvah. Mas tem um detalhe, muito, 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 muito importante. O Bar Mitzvah só era feito pelo pai com um filho legítimo. Dá um exemplo. O pai, um homem, se casa com uma mulher viúva e que tem um filho de 10 anos. Se ele se casa com essa mulher, ele não vai fazer o Bar Mitzvah com aquele menino, porque ele não é filho dele. O pai só poderia realizar o Bar Mitzvah com filhos legítimos. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. A sociedade da época sabia muito bem o que aconteceu com Jesus, com Maria e José. Provavelmente Maria passou a vida toda dela sendo olhada de torto, assim: foi o Espírito Santo que te engravidou, né, Maria? Sei como é que é essa história. Muito provavelmente José não tenha feito um Bar Mitzvah com Jesus. Muito provavelmente. Porque José sabia que Jesus não era filho dele. José sabia que Jesus não era o filho legítimo dele. Então, muito provavelmente, Jesus, o menino judeu, nunca tenha tido um Bar Mitzvah com a idade de 13, 14 anos. Essa festa onde José chegou: olha, esse é Jesus, esse é meu filho, eu tenho muito orgulho dele. É provável que isso não tenha acontecido. Mas há uma outra cena na Bíblia com Jesus com aproximadamente 30 anos de idade. Ele se aproxima do Rio Jordão e ele vê ao fundo João Batista, primo dele. E esse é o momento do batismo de Jesus. Com 30 anos de idade, Jesus entra no Rio Jordão, João Batista batiza Jesus, e nesse momento o céu se abre, uma pomba desce e uma voz é ouvida do céu. E a voz diz assim: esse é o meu filho amado, e eu tenho muito orgulho dele. Entende que, na verdade, talvez, pensando do ponto de vista humano de Jesus, um menino com 12, 13, 14 anos, tendo contato com seu aspecto divino, sendo ensinado pelo rabino. Vocês imaginem Jesus chegando e falando: rabino, eu acho que eu sou Deus. Vocês imaginem, é claro que eu estou inventando essa história, mas pode ser que isso tenha acontecido quando ele começou, como criança, a ter contato com o seu aspecto divino, a ter contato com aquilo que é o 100% divino da vida dele. E você imagina ele não encontrar um lugar para poder dizer ou para poder ser amado daquela forma, porque se ele dissesse, as pessoas vão falar: você está doido, né, Jesus? Você é Deus? Presta atenção. Você é filho de Deus, Jesus? Presta atenção. Vocês imaginem que talvez ele tenha passado a vida inteira dele, até 30 anos, aguardando ouvir a voz do pai dele dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, eu tenho muito orgulho dele, eu amo esse meu filho. O que eu tenho para te dizer é que não tem idade para se sentir amado, não tem hora para se sentir amado. Deus fez isso com o próprio filho dele. Deus fez questão de proporcionar um Bar Mitzvah para Jesus de um jeito extraordinário.
Deus disse: esse é o meu filho e eu tenho muito orgulho dele. Por isso eu queria pedir para você, nessa noite, que você ouça a voz do céu de uma forma muito pessoal, poderosa e apaixonada. Talvez outros tenham prometido amor para você e falharam, mas Ele promete e é bem sucedido. Ele te ama com um amor infalível, infalível. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e veja, perceba o quanto Ele te ama. Encha-se de amor, encha-se com o amor dEle. E depois, você está preparado para dar o segundo passo, que é amar o seu próximo. Nessa noite, eu peço que você abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e perceba o quanto Deus te ama. Em nome de Jesus. Esse foi mais um Adorando em Casa. Queria desafiar você agora a pegar tudo que você aprendeu nessa mensagem e colocar em prática na sua vida. Ao terminar agora a nossa celebração, faça orações, súplicas, peça a Deus que te ajude a mudar e a aplicar isso na sua vida, na vida da sua família. Eu queria te lembrar de tirar uma foto e nos marcar em @IBCPalmeiras. E eu queria desejar a você uma excelente semana, desejar que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e que a sua semana seja muito abençoada em nome de Jesus. Eu te encontro aí nos nossos encontros virtuais durante a semana. Deus te abençoe.